mas eu sou um pastor que bem prático. Eu sou bem prático. Lá na igreja as coisas são bem práticas, meu pai. Eu não gosto das coisas moídas, cheias de coisinha. Não gosto, meu negócio é ser prático, é praticidade. Eu acho que isso aí é muito bom para a igreja. E nos deram, né, um tema para que nós pudéssemos estar falando nesta noite. E o tema é o seguinte: Senhor, dá-me fome e sede da tua palavra. O texto está no livro de Amós, capítulo 8, o versículo o 11. A nossa igreja tem 3 filhas. Abrimos uma igreja onde ninguém quer abrir, né? Abrimos ali em Forte Velho, a primeira igreja em Forte Velho, pastor Del Max. Temos uma igreja lá em Pacatuba, entre o Espírito Santo e Sapé, tudo dentro de Canavial. Pastor Félix. E temos também uma igreja ali em Upinga, Conde, também no Canavial. E estamos ali, pastor Guarani, estamos bem alegres para abrir um trabalho na aldeia Coqueirinho, ali na Baía da Traição, próximo à Baía da Traição. Acredito que eu quero que seja marcação, do Coqueirinho. Então, nesse lugar nós fazemos retiro do carnaval, sempre sai uma igreja. E para a glória de Deus nós iremos abrir um trabalho ali também. Onde as pessoas não querem ir, as pessoas querem igrejas prontas, né? Infelizmente, nós vemos a dificuldade. Chegou uma pessoa lá na igreja, nós estamos em reforma, e chegou e perguntou se tinha berçário. Esse berçário estava em reforma, né? Então vamos para aquela outra igreja. É difícil a gente ver pessoas que cheguem em uma igreja e digam assim: não tem berçário, então eu vou ajudar a criar um berçário. Eu vou ajudar a fazer o berçário dessa igreja. Mas as pessoas, elas querem as coisas já prontas, porque não querem ter o trabalho de ajudar a trabalhar. Não querem. Mas vamos lá. O texto nós já lemos aqui, né? Amós dá a profecia e diz que vai chegar um tempo que as pessoas terão sede, terão fome, não de pão nem de água, mas sede da palavra de Deus. Nós vemos dias difíceis, realmente, onde as pessoas estão sedentas. Imagino eu que muitos que estão também na igreja estão sedentos, viu? Estão com fome da palavra de Deus. E essa fome, muitas vezes, ela é saciada, entre aspas, com as coisas do mundo. E se eu estou saciado com as coisas do mundo, eu não tenho fome, não tenho sede daquilo que é de Deus. Hoje eu comi uma besteira antes do almoço. Se eu comer qualquer coisa, eu comi um biscoito antes do almoço. Estava assistindo a Argentina e comi um biscoito antes. Quando chegou na hora do almoço, eu estava sem fome. Por quê? Porque eu comi um biscoito. E muitas vezes os crentes estão se distraindo com as coisas do mundo e não ficam com sede nem fome da palavra. E quando nós temos sede, nós temos fome da palavra, nós precisamos buscar na fonte certa. E a fonte é a Bíblia. Quer matar a sua fome espiritual, quer matar a sua sede espiritual, coma e beba Bíblia. Amém. Glória a Deus. Meu amigo, as pessoas estão sendo preguiçosas. Se eu for perguntar aqui se hoje todos leram a Bíblia, talvez nós tenhamos aqui uma decepção, pastor Guilherme. Não só aqui, mas lá na igreja também. E eu tenho reforçado que a igreja precisa ler, ela precisa estudar, ela precisa viver a palavra. Se eu estou com sede, se eu estou com fome, eu preciso ir à fonte
certa. E quando eu vou nessa fonte, ela me dá um retorno. E esse retorno é uma bênção na minha vida. E então, eu quero separar 6 coisas, você ser aqui o mais rápido possível. Vou ver até que horas são. Ser o mais breve possível, porque são 6 coisas que eu quero estar falando para a igreja. Quando eu busco essa palavra, quando eu leio essa palavra, quando me interesso por essa palavra, a primeira coisa que essa palavra ela vai fazer com a minha vida é direcionar. O Salmo 105, ou melhor, Salmo 119, versículo 105, vocês sabem, né, que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus, ou para o meu caminho. Então eu preciso me conscientizar que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. A Bíblia tem resposta para a sua oração, a Bíblia tem resposta para aquilo que o seu coração almeja. Deus, ele fala através da Bíblia. Nós temos visto pessoas hoje que estão indo de igreja em igreja, buscando não sei o que. Eu não sei o que é que tem lá nos bancários, eu sei que não tem. O que é que tem aqui que lá nos bancários não tem? O que é que não tem aqui que lá no primeiro tem? O Deus é o mesmo, não? Talvez seja a maneira de cultuar que seja diferente. Cantamos umas 2 músicas aqui que parecia, eu já vi velório mais animado. Vi velório mais animado. Cadê a alegria de adorar o Senhor? Que luz é essa? Que Deus é esse? Ah, pastor, agora eu tenho que me rasgar aqui, eu tenho que... Não, não é isso não. Expresse sua alegria. Quando chega alguém especial na sua casa, quer que fica para ele? Não é melhor? Por que com Deus ele não é melhor? O melhor da minha alegria. Ah, pastor, mas eu não estou alegre. Mas amo o Senhor, adoro o Senhor, independente. Faça como Abacuque. Na alegria ou na dor, eu vou adorando o Senhor, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que não haja fruto na videira, eu vou adorando o Senhor, Deus é a minha salvação. Mas muitas vezes nós estamos assim dentro da igreja. Nós não expressamos a nossa adoração a Deus. Nós não sorrimos para Deus. Nós não sorrimos para o Espírito Santo. Nós não sorrimos para Jesus Cristo de Nazaré. E muitas vezes lá fora carregando dentro de tudo que é coisa. A gente demonstra que é feliz lá fora. E quando chegamos à presença de Deus, cadê a nossa alegria? Essa palavra nos direciona. Deus, irmãos, ele é fiel, ele é maravilhoso. Tem um irmão lá da nossa igreja. Eu creio, irmãos, que Deus ele faz milagres. Quem crê que Deus faz milagres? E Deus ele trabalha da maneira que ele quer. E quando eu falo de direcionamento, eu me lembro desse irmão lá da igreja. Ele estava desempregado, já tinha água quase 1 ano. E ele tem 2 filhos, uma situação difícil que ele estava vivendo. E ele foi convocado para fazer uma entrevista numa empresa grande aqui em João Pessoa. E ele foi para essa entrevista, fez a entrevista, mas dentro dessa entrevista existia uma redação para ser feita. E esse irmão não sabia, na realidade, escrever. Ele não escrevia nada, ou se escreveu uma coisa muito ruim. E ele disse: Senhor, me dá um direcionamento, eu preciso fazer essa redação. Mas Deus, o que eu faço? O Senhor não disse que
disse: a tua palavra ela é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Senhor, me direciona. E Deus disse para ele o seguinte: vá fazer a redação. Ele chegou lá, tem uns 5, 6 pessoas que iam fazer também a redação com ele. E ele se olhava para o lado, e as pessoas que estavam concorrendo com ele, ó, e ele não saía nada. Ele disse: mas Senhor, me direciona o que eu tenho que fazer. E ele simplesmente, Deus disse para ele: escreve o que eu vou mandar você escrever. E ele escreveu simplesmente o seguinte. Sim, e tinha um item lá que dizia: tem que ser no mínimo 20 linhas. Se não chegar nas 20 linhas, está desclassificado automaticamente. E ele simplesmente escreve lá: não sou bom de palavras, mas sei trabalhar. Só escreveu isso e foi embora. Não sou bom de palavras, mas eu sei trabalhar. Irmão, no dia seguinte, ligaram para ele: olha, você foi convocado e passou em primeiro lugar. Aleluia! Deus é Deus que direciona o seu povo. Quando nós buscamos em oração, quando nós buscamos a sua palavra, Ele nos responde. Se o meu povo se chama, meu irmão, se humilhar, orar e buscar, Ele vai fazer aquilo, irmãos, que está dentro do seu coração. Ore, busque, creia, espere. Aquele irmão ficou em primeiro lugar. Ah, pastor, esse negócio está certo? Não sei, vai cantar para Deus, está certo ou não? Ficou em primeiro lugar, aí acabou, você fazer o quê? Ele não roubou alguém lá, disse que ele teria que ser. E é um bom funcionário, viu? É um bom funcionário, exemplar e sabe trabalhar mesmo. Para a glória do Senhor, peça direcionamento ao Senhor. Vá na Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia sistematicamente. Não tenha preguiça de ler. Pessoas que vivem aí, né? De igreja em igreja procurando, né? Ouvir algo de Deus. E eu vejo cada coisa, irmãos. Cada coisa. Estava vendo um vídeo aí em determinada igreja. A irmã pregando lá dizendo: quem usa batom, pó no rosto, não vai subir não, viu? E as pessoas ali nos comentários dizendo: isso é forte, é de Deus. Irmãos, eu não gosto de estar escrevendo, respondendo nada, principalmente nos postos dos outros. Eu tive que colocar, não é pela maquiagem, é pelo fruto. Nós vamos ser conhecidos como servos do Senhor quando nós amarmos uns aos outros. Não é quando eu deixar de usar batom, deixar de usar brinco, não. Todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês guardarem os meus mandamentos. Direcionamento. Leia a palavra e essa palavra vai lhe dar direcionamento. A segunda coisa, que quando eu leio a palavra, quando eu tenho sede, eu tenho fome dessa palavra, a segunda coisa que ela faz comigo, ela me corrige. O salmista, irmãos, lá no Salmo 119, versículo 67, ele diz assim: antes de eu ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Ele sabia que só tem crente que só vai no arroz? Tem crente que vai no arroz? O salmista disse aqui: quando eu me extraviava, eu andava errante, eu andava frouxo, eu fazia aquilo que eu achava que deveria fazer, mas agora o Senhor me repreendeu, e eu agora tenho que andar na linha, e eu estou achando é bom por isso. Preste atenção que quando o negócio está bom demais, a gente relaxa. O filho, quando está doente, vem com oração, né? Ora por ele. Está desempregado, né? A
buscar logo a Deus. Mas quando o negócio anda bem, o irmão se esquece, né? Teve uma irmã lá na igreja que ela só foi no culto de oração. Foi quando o médico diagnosticou que a filha dela estava com um problema no coração. E não foi que ela foi lá no culto, irmão, nós oramos e para a glória de Deus a menina nasceu bem, nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Mistério. Será que quando a menina adoecer de novo ela vai para lá? Sim, vai atrás de Deus por interesse. Por interesse. E lá na igreja eu digo direto, igreja de domingo, igreja de sábado, não é igreja que sustenta a igreja, não. Estou falando só disso, não, em oração, em tudo, não. A igreja que sustenta é a igreja do dia da semana. A igreja de domingo, barrota, cheia de gente. Parece aquela prática quando nós éramos romanos, que ia lá nos domingos. Ia lá nos domingos. Tem crente que só vem para a igreja no domingo, olha lá e fecha, e olha lá. O pastor não pode contar com ele, não. Agora quer contar com o pastor, quer contar com as orações do irmão, mas não sustenta a igreja em oração, não sustenta a igreja no dízimo, não vem aprender a palavra. Correção, a palavra ela nos corrige. E lá no livro de Hebreus diz: olha, filho, não rejeiteis a correção do Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama. Se você está sem correção, é porque não é filho, é bastardo. Não é filho legítimo. Porque o crente, quando ele está extraviado, quando ele anda errando, quando ele não anda na presença de Deus, Deus vai lá e o busca. Me lembro quando a minha menina era pequenininha, eu só puxei a orelha dela uma vez. Nunca mais eu precisei puxar. Mas eu, como pai, eu podia fazer isso. Porque a minha filha, para ela não andar errando. Por isso que o salmista diz aqui: quando eu andava extraviado, quando eu tinha uma vida distante do Senhor, eu era afligido, ou melhor, antes de ser afligido, eu era desviado. Mas depois da aflição, depois do puxão de orelha que o Senhor me deu, aí eu agora comecei a consertar a minha vida. Irmãos, não queiramos ser corrigidos, porque a correção do Senhor às vezes é pesada. Ele corrige a quem ama, que ele tem por filho. A igreja do Senhor ela foi convocada por Cristo para brilhar, fazer a diferença. Então, queridos irmãos, e esse mesmo irmão dessa empresa que eu falei agora, esse camarada, ele já está conosco lá, ele voltou daqui a uns 10 anos, mas antes, ele andava errando, e ele andava com um camarada, que era muito amigo dele e tal, andava errando. Eu não sei quantas vezes eu fui em Boca de Fumo buscar esse menino, eu não sei quantas vezes eu fui buscar esse menino em Boca de Fumo, tirá-lo de lá. Muitas vezes eu fui. Hoje ele me agradece demais por ter ajudado. E diz a Bíblia, irmãos, que anda errando, quem é filho, Deus vai trazer. Sabe o que aconteceu? Mataram esse amigo dele aqui. Deram mais 10 tiros nesse rapaz. Depois que o amigo dele morreu, sabe quando foi que ele morreu? E nesse mesmo dia que mataram, meteram bala nele, ele escapou por um milagre. E ele sempre cita esse texto,
Quando antes de ser afligido, eu me extraviava. Mas agora a palavra o corrigiu, Deus o corrigiu, e ele hoje é uma bênção lá, não é nada? Uma bênção lá na igreja, uma bênção. Mas precisamos passar por isso, irmãos. Precisamos passar por luta, por dificuldade, para nós voltarmos para o Senhor, voltarmos para o caminho, servir a Deus com alegria. Somente aqui celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A igreja de Cristo, ela foi chamada para adorar o Senhor com alegria. Adore o Senhor com alegria, igreja. Amém, glória a Deus. Quando a igreja lá, às vezes quer ficar assim, parece um gurujá, todo mundo. Eu digo, para. Você não quer adorar, não, então ninguém adorar. Pelo amor de Deus. Nós vamos para a igreja para adorar o Senhor. Adorar a Deus com a boca fechada. Ninguém ouve a voz do adorador. Ninguém ouve a voz do adorador. Como assim? Semana eu vi um vídeo, até compartilhei, uma menina numa cadeira de roda com paralisia cerebral, adorando ao Senhor, e você não tem nenhuma paralisia cerebral, você é uma voz perfeita, talvez você é entoado, mas não importa, adore ao Senhor, Ele recebe. Quer que eu ore ao Senhor para você perder a sua voz? Eu fui em um culto em Tibiri, na segunda igreja batista de Tibiri, tinha um irmão na cadeira de roda, quando pedia para se levantar e fazer isso, se apoiava na cadeira assim, irmãos, como se ele estivesse de pé. Aí eu vejo um monte de marmanjo, um monte de homem, um monte de mulher, menino. Eu até penso até os mais idosos que não posso levantar, mais jovem, pessoas com as pernas boas. O pastor pega o livro, pede para se levantar para adorar, e o camarada fica sentado. Vai passar o culto todinho vindo para lá sentado. Na hora de adorar, de louvar, fica sentado, como se estivesse em um velório. E olha lá, que velório seja esse. Parece que não sente a letra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é glória. A Ele é que glória. Ele vai dizer que glória. Glória. Eu não tomei nada de você desse jeito. Deus deu, eu não tomei nada de você. Você, se eu tomar, você desvia. Vocês blasfemam. Ora, pelo amor de Deus, para que você foi criado? Para a glória do louvor do Senhor. Isso é prática. Isso é prático. Mas quando eu estou calado, estou adorando. Beleza, aí tem já é você. Agora estou alertando. Talvez o pastor tem que me chamar mais. Não tem problema não. Problema não. Eu continuo pregando, eu prego lá sim, na igreja. Quem gostar que fique, quem não gostar, problema de quem não gostar. Aleluia. Não estou preocupado não, irmãos, eu nunca estive preocupado com números. Eu nunca estive preocupado com números. E nem nunca vou me preocupar. Eu me preocupo com a palavra sendo pregada. E quem acrescenta é o Senhor. Quem acrescenta é o Senhor. Estou preocupado, estou me ministrando. Quem quiser ficar, que fica. Pastor, problema seu, meu filho. Aqui é assim, eu falo assim, eu prego assim. Não está gostando? Procura a igreja que você gosta. Você é da igreja, a igreja é da você, pronto, acabou, eu não posso fazer nada. Agora, tem coisa que a igreja precisa ouvir. Aleluia. Tem coisa que a igreja precisa ouvir.
O versículo 9 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Se esforça, tenha coragem, Josué. Não desanime. Não fique cabisbaixo. A luta vai ser grande, a dificuldade vai ser grande. Não tem nada fácil não, irmão. Não tem nada fácil não. Estamos em reforma, o pastor Jorge pode se preparar. E quando começa a reforma, e o negócio começa a ficar bagunçado, aí começa a sair um, começa a sair outro, começa um, sai outro. Ah, aqui tá bom demais, irmão. Tá bom demais, ar-condicionado, lá tá sem ar-condicionado, tá montando lá novo lá. É um calor, irmãos. E até mesmo aumentou, né, o espaço. É um calor, aí fica aquele chiando, né, saindo. E se está saindo é porque não é para estar aqui. Mas vai se preparando. Pode se preparando. Agora, os canelas de fogo ficam. Os labaredas de fogo ficam. Os crentes ficam. Os servos do Senhor ficam. Os corajosos ficam. Os investimentos ficam. Não sai não. Está sangue na canela, mas ele não sai. Manda lá, Jesus. O pastor sabe com quem contar. Ele sabe com quem pode contar. Seja você um que o pastor pode contar. O pastor agora ele pode contar com você. Responda para você. Se puder, amém. Se não, hoje diga: pastor, pode contar comigo. Senhor, uma Senhor, coluna nessa igreja. Irmãos, a igreja pequena, mas a igreja abençoada. A gente sempre aprende Deus aqui neste lugar. É a igreja próspera. Tem uma casa do lado, tem uma casa do outro. Irmãos, uma igreja pequena. Isso é poder de Deus. É poder de Deus, irmãos. Por isso que Deus chama Josué, ou Moisés chama Josué e diz: tenha coragem, não tema. Eu confesso para vocês que quando eu fui fazer essa reforma agora, para Tio Quaresma, eu fiquei meio temeroso. É uma obra, irmãos, de 1,5 milhão. Sabe quando ele tinha? 20 mil. 20 mil, ele tinha 20 mil. Glória a Deus. Senhor das causas impossíveis. E eu fiquei temeroso. E rapaz, meu salário em dia. Eu hoje não tenho. Eu estou falando minha esposa, funcionária pública. Mas, rapaz, esse negócio só vai sobrar para mim. E eu fui ao Senhor. Digo: Deus, esse negócio é teu medo? E Deus simplesmente, irmãos, me deu uma palavra no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 7. Deus disse: olha, eu não dei você espírito de covardia, não. Eu lhe dei um espírito de coragem, um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação. Faça o que me responsabilizo. Irmãos, começamos em junho passado. Hoje é a primeira quinta de junho, mas junho do ano passado, 2017. Irmão, Deus tem feito coisas lá que eu... Glória a Deus. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu não te dei espírito de covardia. Irmãos, vocês não têm espírito de covardia, não. Coragem. A igreja precisa ter coragem. Deuteronômio 31, versículo 6, Deus diz: não tenham medo, pois o vosso Deus é quem vai com vocês. É Ele que não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Então esse é o Deus que nós cremos, irmãos, um Deus que nos encoraja. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 27, versículo 14: espera tu, espera a igreja, espera irmãos e irmãs, espera o Senhor. Anima, fortalece teu coração, espera pelo Senhor.
Senhor se inclinou para mim, ouviu quando eu clamei, quando eu busquei. O Senhor ouve a oração da sua igreja. Deus, Ele não é surdo. Ore o Senhor, busque o Senhor. E quarto lugar, irmãos, quando eu leio, quando eu busco, quando eu tenho fome dessa palavra, eu tenho sede dessa palavra, eu vejo Deus suprir e cuidar de cada um de nós. Por isso que o salmista escreve o Salmo 23, ele diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Sabe o que é não faltar nada? Quando ele diz não faltará, é que não vai faltar não, irmãos. Não falta. Eu me lembro que estávamos lá precisando, irmãos, do dia da semana do pedreiro. E ali a gente meio que fica preocupado. Tem fé, mas às vezes é responsabilidade. Final de semana chegando, 3 horas da tarde, na sexta-feira, irmão. Tem que pagar o pedreiro e o ajudante. Era quase R$800. Ele preocupado, Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? Quando é que nós vamos buscar esse dinheiro? Irmão, de repente, chega um irmão que não congrega aqui com a gente. Ele disse, pastor, eu vi aqui, eu fui lá em casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei todo agoniado. E ele disse, mas senhor, por que eu estou com essa agonia toda? É porque você vai levar uma oferta, está lá na igreja. E chega com o irmão, não é da nossa igreja, e chega com o envelope. E diz, pastor, Deus mandou me deixar aqui. E quando vai vir primeiro, sem conta, né? R$100 aí, pelo menos. Irmãos, tinha R$800. 800, o dinheiro está servindo. Se Deus é lindo, irmão. É coisa grande. E outra vez, irmão. Outra vez. Porque às vezes a gente fala, você está inventando, tá? Essa coisa toda. Não, eu não preciso inventar nada, não. Eu estou dizendo que Deus fez na minha vida, fez na nossa igreja lá. Uma vez chegou um irmão com uma oferta. Pastor, eu vim deixar essa oferta aqui. Sabe quanto é que tinha? R$10. Você acredita que R$10 completava a semana? É para quem crê, irmão. Para quem crê. Eu só fiz, eu só iniciei, só convoquei alguém para iniciar, porque eu criei. Porque eu sabia que Deus é o Deus que supre. Amém. E vou dizer para vocês: 1.000 paga 2.000? 1.000 paga 2.000? Não, matematicamente tem jeito. 1.000 não paga 2.000. Mas Deus tem feito 1.000 pagar 2? Glória a Deus, glória a Deus. É incrível. É Deus. Isaías 53, antes que eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando não, quem impedirá? Quem impede o agir de Deus? Quem vai impedir o poder de Deus? Ele pode. Eu me lembro que em 2006, quando abrimos aquele trabalho ali em Forte Velho, eu tenho quanto tempo ajudando? Fica à vontade. Que horas são? Aqui está dando 4 horas. 9h35. Eu me lembro em 2006, irmãos. Nessa época eu tinha um Verona 91. E esse carro era o que me levava lá para Forte Velho. É o que me levava para Forte Velho. E irmãos, a estrada era ruim.
canavial, lama, um monte de coisa. Eu só sei que um dia fui passar no meio da lama, ficou para-choque, ficou tudo. Nádia toda chique, mulher garota, né? Carro 91 ar. Irmãos, tem a porta do carro, a aba ficava era na porta mesmo, na entrada da porta. Se o carro parasse, a gente passava assim. Eu acabei o carro, não. O carro era velho. Ficou uma mão. E esse carro deve ter perdido o para-choque, perdeu placa, tal, e ele estava iniciando, e eu estava dando suporte lá. E eu me lembro que o carro quebrou, e eu tentei conseguir o carro, não consegui. Emprestado, aí eu consegui do meu irmão, um Fusca. Funcionário. Mas ia. Um cheiro de gasolina, não cheiro de pessoa de nada. Gasolina boa. E foi a primeira vez, porque tem uma estrada que eu sou lá de Forte Velho, na cidade. Tem uma estrada que eu conheço, uma estrada por baixo. Só que fizeram uma estrada que é 4 km, mais perto a estrada é melhor. Só que eu vim de dia. De dia não. E para eu ir no outro dia de noite. Dentro do canavial. Resumindo a história, eu me perdi. E eu ia com um frouxo do meu lado, um frouxo, e começou a suar. Aí, para acabar, começou a chover, eu fui sem água. Levantou os vidros, minha filha, até eu tenho trauma desse dia. Elas saíram para a foto dela, meu Deus, porque o irmão ficava lá. Ai, meu Deus do céu. Tem desse nada, isso é vizinho, tem um besouro. Era um frouxo. Tem uns irmãos frouxos. Tem um irmãozinho, eu vou voltar para o Fusca. O irmão vinha na rua da igreja, descendo a minha rua extra, quando eu descia, o camarada disse, é uma sala. Aí ele vinha com a noiva assim na mão, será minha mão. Aí ele soltou a noiva. Correu, aí o ladrão disse o seguinte, ele não quer ser. É meu noivo. Sabe, que cara frouxo, do ladrão. Que cara frouxo. Olha, não vou roubar seu celular, não. Em consideração, você agora não casa com esse rapaz, não. Depois, o ladrão, ou melhor, depois ele veio. Ela chega na igreja, tá nervosa, tremendo e tal. Aí depois ele chega. Aí ela disse, mas amor, me quer só ver se. Ela disse assim, é a reação, lei da sobrevivência. Eu não sei o que é da sobrevivência. Foi uma reação para me sobreviver. Como? Instinto de sobrevivência. Foi um instinto de sobrevivência. Aí ela disse, pô, ladrão, disse, não era para casar mais com você. Frouxo. E esse irmão que era um frouxo. Minha filha ficou com medo na conta dele. Aí deixa eu contar um milagre. O Fusca só tinha um ponto da gasolina, um quadro. E eu perdi dentro do canavial. Rodando dentro do canavial. Não pega GPS, não tem nada disso não, canavial não pega nada. Nem telefone para ligar pega. E você imagina, deixa eu dizer uma coisa para vocês o que aconteceu. O ponteiro não é para baixar, o ponteiro subia em gasolina. Não descia, o ponteiro subia. Eu preocupado, meu Deus do céu, se botar gasolina aqui, a minha menina vai morrer. E primeiro morreu o irmão frouxo. E Deus disse, não se preocupe, o ponteiro subia. E chegamos lá em Forte Velho, para a glória do Senhor. Isso chama-se milagre. E o meu carro se acabou. Deus disse, eu vou dar um carro novo. Foi 60 para a estação, mas meu carro novo. Isso em 2006. Com 5 anos, era quando? 2011? 2011, já vai ver, olha lá. 2011, quem tem que não vou, não, é muito tempo, compre, meu irmão, que chega. E outra coisa, eu não tenho
sempre me dando o melhor. Deus, aparentemente, pira, parece que você está com essa, Deus, não, o carro se acabando ali, mas Senhor, meu carro está se acabando, o Senhor se acabando nessa buraqueira, indo para Sapé, irmão para Sapé, é lama, e para Pacatuba, é lama, para Porto Velho, é lama. E Deus disse, calma, meu, quem me supre sou eu, quem me dá sou eu, faça simplesmente a minha obra, que a responsabilidade é minha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe quantas pregações atraso? Nenhum. Glória a Deus. Não atraso nenhum. Pago tudo certinho. E outra coisa, creio que tem que pagar suas contas certinho. Fica a dica. Creio que é feio. Não, que nem a cantina da igreja para nada. E outra coisa, é o que mais come. Quando vou cobrar isso, eu comi tudo isso. É, não é? Eu comi tudo isso. É desse jeito, é desse jeito. Eu não sei que é desse jeito. É comer tudo, mas na hora de pagar, é ruim pagar. Crente tem que ser bom paga. Eu não estou dizendo, às vezes acontece, dificuldade e tal, certo? Aí beleza, mas comprar já pensando no toque, não. Ele tem que comprar, tem que pagar direito. O outro ponto, vou adiantar aqui. Quando eu levo a palavra, porque eu tenho sede, eu tenho fome dela, eu aprendo, penúltima coisa, eu vejo que a glória tem que ser de Deus e não do homem. Olha, deixa eu ler um texto para vocês. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Eu preciso ler esse texto. Eu creio que vocês já leram isso aí, mas eu queria ler com vocês, porque está acontecendo muito isso hoje. E muitas vezes crentes já velho de igreja estão mais esse tipo de coisa, viu? Deixa eu só ler para vocês isso aqui bem rapidinho. Não vou tomar mais tempo não, eu sei que a hora gastada é bastante cansada. Capítulo 14, a partir do versículo 8. 14:8 diz assim: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais poderia andar, ou pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que ele possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamava de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros de grinaldos, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Então Paulo levanta ali, cura um homem aleijado, e aquelas pessoas, aquela multidão que ali estava, queria agora sacrificar a Paulo, queria adorar a Paulo, queria exaltar o nome de Paulo, e ali também o nome de Barnabé, queria exaltá-lo, porque ele fez. Temos crente aí agora no equipe da profeta, né? Ah, tem profeta demais. Outra coisa, pastor, agora pastor Maria é fichinha. Agora é de apóstolo para cima. Profeta. Jesus disse: eu sou servo. Jesus disse: como eu sou? Eu vim para servir. Queriam adorar a Paulo e a Barnabé. Aos deuses vieram até nós. Vamos dar glória a Ele. Vamos exaltá-los. Sabe o que Paulo fez, irmãos? Veja só. Porém, 14, ouvindo isto, o apóstolo Barnabé e Paulo, rasgaram
saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que vocês fazem isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e fez a terra e tudo o que há neles. Paulo e Barnabé se disse: eu não quero glória, porque a glória é dele. Eu não quero honra, porque a honra é dele. Eu não quero louvor, porque o louvor é dele. E nós temos visto profetas, pastores, apóstolos, bispos querendo glória, e muitos crentes estão indo atrás dessas pessoas. Paulo disse a mim: não, eu não quero adoração não. Eu estou pregando o Evangelho da salvação para vocês. Pastor, que nós possamos anunciar a glória de Deus e que a glória seja dele. E já viram que essa igreja é tudo assim, ó? Deus desaparece, quem aparece é o homem. João, o Batista, disse que ele cresça, que eu diminua. A glória é dele. Vem um monte de irmãos indo para a igreja A e a igreja B é de bênção. Lá é bênção. A igreja do pastor Carneiro, a igreja do pastor Carneiro é fria, é a igreja que não tem. Moisés escreve, o Deuteronômio disse que crente não precisa correr atrás de bênção, não, irmão. A bênção que corre atrás dele. A bênção que corre atrás de crente. Mas você sabe o que eu faço lá? Eu cheguei porque talvez no futuro eu não sei como vai ser. Mas irmão, for uma, duas vezes eu não vou ficar lá. Eu não vou ficar lá. Porque tem muito carrapicho. Traz carrapicho para dentro da igreja. Eu digo: fique para lá. Não venha mais não para cá não. Eu não quero. Quem lá, dona Mariquinha, lá irmã não sei quando e tal, às 5 de oração, não sei o quê. Lá nós temos curso terça, temos quinta, temos sábado, temos escola bíblica e temos o culto do domingo à noite. Não é aquele culto de manhã? Aí muita está querendo. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Meu irmãozinho, fica lá mesmo. Tem igreja grande que o pastor não tem como. Aí é uma outra coisa. Mas eu com 150 membros? Eu com 150 membros? Eu não sei. Quem tem sobrenome da igreja toda, eu sei. E lá no Belém, acabou-se. Quem achar ruim, pastor quer. Pode ir. Pode ir. Agora ficar indo, comer, sabe? Comer lá no outro pasto. Às vezes o pasto lá não é bom. Prega heresia, prega mentira, que a glória é do pastor. Se o pastor ora, Deus responde. O pastor faz isso, Deus responde. O pastor faz isso, Deus responde. A glória do pastor, se não acontecer, é porque a fé do irmão é fraca. Paulo disse: não, eu não quero glória, eu não quero honra. A honra é dele. A glória é do Senhor. Sabe onde está a bênção do Senhor? Aqui, ó. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho certeza que eu tenho várias, essa cheia de muito tempo. Sou homem de Deus que pregam Bíblia. O problema é que as pessoas não querem Bíblia. As pessoas querem movimento. Querem movimento. Movimento novo. É tudo novo. É novo. É novo. É novo. Deixa eu comer uma coisinha velha aqui. Deixa. Você é retrógrado. Deixa certo. Deixa eu colocar a palavra aqui, meu irmãozinho. Não tem nada de novo, não. É feijão com arroz. Ah, pastor, tem isso, tem célula, tem não sei o quê. Deixa eu comer feijãozinho com arroz. Deixa eu pregar a Bíblia aqui, tá bom demais. Tá bom demais. Lá na igreja eu digo que quero ovelha que eu seja pastor. Quero ovelha que eu seja pastor dela. Sou amigo de todo mundo, abraço todo mundo. Agora o pastor sou eu.
chamado sobre a pastoreia foi eu. Um dia que Deus não quiser, mentira, não bota no canto. Botar ele bota no canto nenhum. Mas a honra é dele, a glória é dele. Paulo disse, eu não quero. E sabe o que aconteceu com Paulo? Foi apedrejado porque não quis glória. E eu vejo um monte de homens aí querendo glória para enriquecer nas costas dos irmãozinhos leigos, imaturos, as pessoas roubando a fé dessas pessoas. Mas é homem de Deus, é mulher de Deus, é bênção. Em último lugar, para encerrar, quando eu leio a Bíblia, quando eu estou com sede dela, quando eu tenho fome dela, que eu vou ler, eu vou ver o seguinte, para encerrar, para deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não precisa de muitos para realizar sua obra. Você lembra quando Gideão foi convocado por Deus para lutar contra os midianitas? Eram 32.000 homens no exército de Israel. Sabe o que Deus disse? Tem gente demais. Tem gente demais. Sim, Deus, gente demais. O que é que eu faço? Faço o seguinte: vá até o rio, separe lá. Quem se agachar para beber água, bota de um lado. Quem trouxer água até a boca, coloca do outro. Beleza. Quando chega lá, primeiro, os 22.000 que voltaram, eram tímidos, medrosos. Tímidos e medrosos. Deus não conta com tímido e medroso. Não é timidez, não. Deus não tem aqui esconde, não. As pessoas são tímidas mesmo. Natureza, aqui não gosta de falar um pouco, não tem nada a ver. Mas aquele medroso, tem que frouxo. Que o pastor convoca, que a igreja convoca, fica com medinho, adoece para não vir. Frouxo, Deus disse: 22.000, pode parar, não quero não. 32.000 ficaram só 10. Agora, quem descer a água e descer para beber água, você coloca do lado, foram 9.700 do lado. E quem trouxer água até a boca, que vigiar, que olhar, que tiver atento, você coloca do outro. Aí eu acho que Gideão disse: Senhor, vou estar com 9.700. Como é a história? Tem gente demais. Como assim, Senhor? Eu vou libertar o meu povo desse estresse. Glória a Deus. Precisa de muita gente. Às vezes, nós pastores, rapaz, numa festa dessa, cadê o povo, pastor? Se preocupe não. Pegue essa doutrina, acabou-se. Pregue a palavra, acabou-se. Às vezes, eu já passei tanto de exame nesses 18 anos. E chegar no culto só teu, minha esposa, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada. Eu dizia: Senhor, tem alguma coisa errada, será que o problema está em mim? Mas Senhor, o povo não vem. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Eu vou me livrar o povo com 300 pessoas. Sabe por quê? Porque senão Israel, lá no capítulo 7, iria dizer: foi a minha mão que me libertou, foi a minha mão, foi a minha força que fez com que nós pudéssemos conquistar. Nós não temos força nenhuma se não vier lá do céu. Deus não precisa de muitos, sabe? Deus não precisa de muitos. Não confie em números. Eu não confio em números. Porque nem sempre, para encerrar, número é aprovação de Deus. Nem sempre número é aprovação de Deus. Vou repetir pouco. Nem sempre números é aprovação de Deus.
Senhor, parabéns para vocês. Mantenham-se firmes. Quem diria que uma igreja tão pequena como essa não compraria 2 carros? Bom, me diz aí como é que isso acontece? Cara, é porque não vejo igreja, pastor, que tem 4, 5 vezes mais esse número e não compra uma barraca. Porque o povo tem visão, porque o povo é mesquinho. Sabe onde é que está o dinheiro de Deus? No seu bolso. Deus quer abençoar através de você. Fica o dinheiro no bolso, não. Fica o dinheiro, a oferta, a obra. Abençoa a obra. Sabe quem vai te recompensar? O Senhor que vence. Irmãos, Deus você abre portas ou não tem porta. Ele repreende o devorador. Não tem saco furado para quem é fiel, não. Ele semeia e colhe. Ele se veste e se aquece. Sabe? Então, igreja do Senhor de Castelo Branco, uma palavra final que eu vou deixar para vocês. Parabéns. E 1 Coríntios 15, 58. Amados irmãos, mantenham-se firmes, constantes, inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor tudo aquilo que você faz não é vão. Que talvez os homens se esqueçam, talvez você não seja lembrado, mas existe um caderno lá no céu que já é escrito tudo aquilo que você fez para a obra do Senhor, e quem te honra é aquele que pode honrar. Então espere nele, confie nele, adore a ele, glorifique a ele, porque as bênçãos dele recairão sobre a sua vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Abre seu coração para o Senhor. Abre seu coração para o Senhor neste momento. É o Senhor e o digno de louvor na cidade do nosso Deus, do Santo nome.
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, que foi comprado, foi remido pelo teu sangue ali na cruz do Calvário. Deus, muito obrigado por esta noite, por podermos estar aqui como igreja tua, comemorando esses 20 anos, como igreja, como agência do céu aqui no Castelo Branco. Deus, nós te suplicamos que o Senhor continue abençoando essa igreja, abençoando o pastor, abençoando a sua família, esposa, ó Deus, abençoando os diáconos, abençoando, Senhor, os seminaristas, abençoando os membros, homens e mulheres, crianças, os departamentos, que a cada dia, Senhor, a tua igreja esteja unida, esteja forte, Senhor, talvez com um número pequeno, mas como nós falamos, Gideão venceu ali a guerra dos midianitas com 300 homens. Ó Senhor, aqui tem mais de 30 pessoas, tem mais de 40, mais 50 pessoas. O Senhor pode realizar muita coisa através da vida desses irmãos. Por isso, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, com unção dobrada do teu Espírito, Deus, que a tua igreja esteja feliz, alegre para fazer a tua obra. Ó Deus, que não haja nenhuma pessoa, Senhor, medrosa aqui neste meio, mas que o teu Santo Espírito, Senhor, habite, Senhor, de uma forma bem contundente, Senhor, que entenda que nesse espírito de ousadia, que possam ajudar essa obra a crescer, tanto, Senhor, em estrutura, mas acima de tudo em espiritualidade. Essa igreja continue sendo um instrumento teu aqui, que ela ame a tua palavra, que ela ame orar, que ela ame, Senhor, viver em comunhão, que ela ame esse bairro e que ela seja essa referência aqui. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua nos abençoando. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Obrigado, Teixeira, pelo convite, logicamente que autorizado pelo pastor, né? A irmã, a esposa dela, esqueci o nome dela. Pastor, tem 4 anos que eu estou tentando me trazer aqui, mas irmãs, porque às vezes, né, a gente tem muita dificuldade. Algumas datas eu fui pregar em alguma outra igreja, mas com certeza, né, o pastor autorizando, aí vai marcar aí o intercâmbio, fazer os jovens, fazer uma festa bem bonita aqui para a glória de Deus, tá bom? Muito obrigado pelo convite e os nossos desejos que Deus continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Podemos assentar. Quem foi abençoado nesta noite, dê um glória.